E hoje vamos entrar no capítulo 3 de Malaquias. Antes disso, quero só fazer uma recapitulação de todos o período que a gente passou aqui. Hoje é o terceiro domingo. Começamos o livro entendendo primeiro que o Malaquias não é só alguém que tem uma única mensagem. Muita gente só usa Malaquias para falar de oferta, né? Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E parece que Malaquias não tem nenhuma outra mensagem. Porém, esse profeta, na minha opinião, é um profeta que deve ser muito considerado a sua profecia, porque logo depois dessa profecia vem um tempo de silêncio. E hoje até pela manhã eu dizia, é como se Deus tivesse com a gota d'água nessa profecia. Não sei se você já passou por isso, quando você está por um fio para explodir, ou você já viu alguém explodir. Na verdade a gente pensa que foi do dia para a noite. Não, a pessoa está acumulando, e ela fala assim, eu estou por um fio. Essa situação foi a gota d'água para que eu pudesse explodir. Então Deus, as palavras de Deus aqui do profeta Malaquias é exatamente isso. Deus está demonstrando através dessa profecia toda a sua insatisfação, todo o seu aborrecimento, todo o seu a sua ira em relação ao povo dele, como que o povo dele estava tratando, como que o povo dele estava cultuando a ele. Então essa aqui é a gota d'água. Depois desse período, um silêncio na terra de 400 anos. E depois de Malaquias, o próximo profeta é João Batista, tá? Já falei isso os 3 cultos, mas sempre é bom falar. No capítulo 1, a gente começa falando sobre o questionamento do amor de Deus. Esse povo começa a questionar se Deus o amava, não, se Deus amava eles mesmos. Será que Deus ama a gente mesmo e tal? Também nós aprendemos que Deus está reivindicando a sua honra e o seu temor. Poxa, vocês dizem que eu sou pai de vocês, vocês não me honram. Vocês dizem que eu sou senhor de vocês, mas vocês não me temem. Ele também falou que não estava aceitando o culto daquele povo. Por quê? Porque eles estavam trazendo animais defeituosos. Os animais que não eram selecionados, como o Roberto explicou aqui, para ser oferecidos para Deus. Também ele reprova os sacerdotes. Ele diz, eu queria que tivesse um sacerdote corajoso aqui, que fechasse a igreja, que fechasse o templo e não mais oferecesse no meu altar um sacrifício imperfeito. Também no capítulo 2, a gente vê que Deus vai se dirigir especificamente para os sacerdotes e vai ameaçar os sacerdotes. Pensa nisso, até fiz uma analogia de manhã. Eu não sei se você já teve uma mãe que já teve 5 minutos de nervosismo igual a minha. Porque toda mãe tem 5 minutos de nervoso, não tem? Sim ou não? Sim ou não? A minha mãe, ela fazia assim, quando ela estava nervosa. Ela pegava o braço. Isso era para não morder a gente, então ela mordia o braço dela. Então, o que acontece? Deus está tão bravo aqui. Eu não sei se a sua mãe já falou isso para você, ou você já viu a sua esposa falar isso para os seus filhos. Os meninos vão lá no banheiro, faz a sujeira fora do vaso às vezes, né? Erra o alvo, bagunça. E aí a mãe fica tão brava que ela fala assim, eu vou pegar sua cara e vou esfregar nesse vaso. Teve alguma mãe que já falou isso? Ou já viu alguém? Por favor, só se você já viu alguma mãe fazer isso, ou já ouviu falar. Olha aí, tem um que já levantou até as 2 mãos. Então olha só, Deus está dizendo exatamente isso. Deus está ameaçando os pastores, dizendo assim, eu vou esfregar na cara de vocês as fezes dos animais. Então, para você ter uma ideia do nível de ira de Deus, de aborrecimento de Deus, Deus já estava no limite com o povo dele, dizendo, eu vou esfregar a cara de vocês na M. Outra coisa que ele falou é que da boca dos pastores deveria sair o conhecimento. Então as pessoas vêm até o templo, vêm até o ambiente da fé para ouvir uma palavra. Não para ficar aqui ouvindo coach, para ficar ouvindo aqui autoajuda, para ficar aqui ouvindo palavra motivacional, porque todas essas palavras, elas nos ajudam no dia a dia, mas elas não salvam a nossa alma, tá bom? Vamos lá. Também ele falou sobre os casamentos estrangeiros, o perigo de casar com mulheres ou homens
que não professam a mesma fé. Os crentes gostam de fazer isso. Parece que a vida deles está tão tranquila que eles falam: vou casar com um ímpio para ficar mais dinâmica a minha vida. E aí vai lá e casa com um ímpio para ter problema, porque vai ter problema. Dificilmente você vai conseguir se sair numa situação dessa. Eu dei até o dado estatístico aqui na semana passada. E por fim, falou sobre o divórcio. E Deus estava aborrecido porque Deus continua odiando o divórcio. Amém? Diga assim: Deus continua odiando o divórcio. Não é porque está na moda que Deus deixou de odiar. Deus continua ficando aborrecido com o divórcio. Então lute pelo seu casamento, lute pela sua família e, por favor, preserve o máximo que você puder para que você não enfrente um divórcio, porque o divórcio é traumático, ele machuca, ele fere. Eu sei que acontece. Eu também não estou aqui sendo simplista. Eu sei que acontece, mas por favor, lute. Não seja banal. Não fique se ameaçando com divórcio por qualquer coisinha. Lute, não tenha o divórcio como uma saída alternativa. Não, é o último caso. Aí sim eu tenho uma opção de divorciar, mas caso contrário, lute pela sua família. Vamos lá, capítulo 3 de Malaquias. Volta no 2 para mim, no versículo 17 do 2, que foi o finalzinho que eu prometi para vocês que ia explicar. Ele começa dizendo assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Ele pergunta: como que a gente cansa Deus? Sabe que o homem pode cansar Deus. Vocês ainda perguntam? E aí Deus responde: quando vocês dizem: todos que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando pergunta: onde está o Deus da justiça? Então qual que é o contexto aqui? Eles estão vendo os homens maus terem uma vida sem nenhum tipo de punição. Eles estão vendo a maldade prevalecer e eles estão incomodados com isso. Então eles começam a falar: Deus não se importa com a maldade. Deus é um Deus injusto. Porque eu venho na igreja, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, sirvo a Deus, venho nos cultos, faço jejum, faço isso, faço aquilo. E o ímpio que desonra a Deus, que desrespeita a Deus, que zomba de Deus, parece que a vida dele, Deus não está se importando. Então eles entraram nessa crise, entraram nessa paranoia. Então eles estão incomodados porque eles estão cobrando a justiça de Deus. Deus não é justo. Se Deus fosse justo mesmo, não estava desse jeito o mundo. Se Deus fosse justo mesmo, o mundo não estava do jeito que está. E eles começam a entrar nessa paranoia desses questionamentos. Agora sim a gente vai para o capítulo 3, vamos lá. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então de quem que ele está falando aqui? Ele está falando do próximo profeta que vai vir depois de 400 anos. Quem é o profeta? João Batista. Lembra que João Batista é o profeta que prepara o caminho? É a voz que clama no deserto. Então ele está falando assim, o que Deus está dizendo aqui? Só sinalizando para eles, dizendo assim, antes de eu enviar a promessa para vocês, eu vou enviar um que vai preparar o caminho, sinalizando para eles como que isso ia acontecer. E então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Então, que vinda que é essa, gente? Essa aqui não é a segunda vinda que eu e você espera. Essa é a primeira vinda. Então nós hoje, como igreja, nós esperamos Jesus vir, mas não como eles. Eles já presenciaram isso, essa promessa já se cumpriu. Jesus já veio a primeira vez, agora Jesus vai vir a segunda vez. E ele está dizendo exatamente assim, ele vai vir depois que João Batista vier preparar o caminho. Aí de repente ele vai vir e vai aparecer para vocês. E aí o versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem é que vai suportar quando ele vier? Por quê? Porque Jesus veio para estabelecer um padrão. Jesus estabelece um padrão. E que padrão que é esse? É o padrão de santidade. E ele vai continuar dizendo:
quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Então ele está falando isso, esse texto está falando exatamente de santidade, de purificação. E ele vai usar duas figuras. Ele vai usar o fogo do ourives e ele vai usar o sabão do lavandeiro. O fogo do ourives é aquele que lidar com os metais preciosos, o ouro e a prata. E para ele alcançar a pureza desses materiais, ele precisa submeter esses materiais a altas temperaturas. E essas altas temperaturas é que fazem com que o material seja purificado. Por isso, quando a gente fala assim, o Cristo, o Espírito Santo vai nos batizar com o batismo do fogo. E esse fogo não é esse fogo do reteté, é o fogo da santidade. Porque a proposta do fogo é exatamente essa, é purificar. E aí ele está dizendo a segunda analogia, fala assim, também como o sabão do lavandeiro. Como o sabão do lavandeiro. Eu dizia de manhã que se uma roupa pudesse falar, ela ia contar para você como é difícil ser esfregada. Se a sua roupa que está aí no seu corpo pudesse conversar com você, ela ia falar assim, eu não gosto de ser esfregada. Porque dói, machuca limpar a roupa. É claro que a roupa não vai falar nada, porque ela não tem vida, ela não sente. Mas se ela sentisse, você ia ver como que é o ruim ser esfregado, o sabão sendo passado. Por quê? Porque o objetivo de esfregar a roupa é para tirar o que dela? A sujeira, tirar as manchas. Antigamente as mulheres iam para a beira dos rios e lavavam roupas como? Batendo, né, na pedra, dava aquelas batidas na pedra e esfregava, e batia, esfregava. Para quê? Para limpar a roupa. Então é isso, exatamente essa proposta que vem Jesus na sua primeira vinda, para preparar o seu povo, para santificar o seu povo. Por quê? Porque a santificação ela faz parte do processo de seleção para estar com Deus. Porque sem santificação ninguém pode acessar a Deus, ninguém pode se relacionar com Deus. Continua o versículo 3. Ele se assentará como um refinador e um purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Porque o contexto aqui está mostrando para a gente o quê? Que eles traziam as ofertas. E Deus não aceitava as ofertas. Por quê? Porque a vida deles não era a oferta, não estava compatível. Então Deus, antes de querer que você traga o seu dinheiro, antes de querer que você traga uma oferta física, Deus quer que a sua vida seja essa oferta. Uma oferta agradável a Ele. E uma oferta santa, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós já lemos, né, do culto racional. Põe de novo para mim, Mar. Sempre é bom a gente passar por esse texto. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tem gente que acha que o culto é medido pelo tanto que eu choro. Quem assistiu o jogo hoje, a final da Copa do Mundo? Levanta a mão. Emocionante. No final, quando eu vi, eu vibrei. Eu não gosto de futebol, não assisto futebol, mas esse jogo eu queria assistir. Foi muito emocionante. E aí de repente o meu filho José falou: pai, você está chorando? Eu falei: eu tô. Porque eu achei tão lindo. É bonito de ver, né, um time ganhar 36 anos sem conquistar um título, né? Então aquela vibração. Então nós expostos, todo mundo exposto a um ambiente emotivo, a gente chora. Então por isso que a gente não pode medir o culto pelo tanto que a gente chora. Porque senão, é assim, você vê alguém chorar, você sente vontade de chorar junto. É interessante como contagia o ambiente da emoção. Então isso é muito interessante. Então Deus, Ele não quer apenas que você se emocione. Deus quer que você tenha ofereça a Ele um culto racional, o culto da razão. Eu estou adorando a Deus, sei o que estou fazendo. A minha vida não é um acidente, não. Eu sou
santo, eu fujo da aparência do mal, eu me santifico, eu procuro andar com Deus, eu procuro dizer não para o pecado. Isso é o culto racional. Eu não sou santo por acidente, não. Eu sei qual é a vontade de Deus e eu quero buscar essa vontade. Vamos lá, continua, por favor. Lá para Malaquias, volta lá. Malaquias 3, a gente estava? 4 já? Tá, vai lá para o 4. Malaquias 3, 4. Não, 3, capítulo 3, versículo 4, Mar, por favor. Isso. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados e como nos tempos antigos. Gente, isso aqui é muito fenomenal, porque a gente tem sido desafiado a olhar só para frente. E a igreja ela se moderniza com muita velocidade. A igreja é high-tech hoje. A nossa igreja hoje moderna, ela é muito high-tech. Tem tecnologia. Diz que tem uma igreja lá nos Estados Unidos que ela, o pastor fez um evento de Natal lá e nevou dentro da igreja. Fez a neve cair dentro da igreja. Então é muito high-tech a igreja. Só que o desafio da palavra não é a gente olhar para lá, mas é a gente olhar para lá. É isso que ele está pedindo para a gente. Ele falou assim, ó, vocês precisam olhar para trás, para descobrir o que me agrada, qual é a minha vontade. Porque às vezes a gente inova tanto e a gente acaba saindo da Bíblia. A gente inova tanto, moderniza tanto, que a gente acaba saindo do propósito. Então ele fala assim, ó, como nos dias passados. Deus está dizendo o seguinte: o culto que eu recebia no passado é melhor do que o culto que eu estou recebendo no presente. Então vocês precisam olhar para o passado, para se inspirar no passado, na minha aliança com o Levi, para que vocês me ofereçam sacrifícios agradáveis. E aí, falando desse tópico da santidade, eu quero ler alguns textos com você. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 7. Todos nós já somos santos. Diga assim: eu sou santo. Embora você não tenha cara de santo. Olha para o seu irmão discretamente e fala assim: você não tem cara de santo. Porque às vezes a pessoa pensa que é mesmo. Não. Gente, não é pela sua cara. Tem gente que fala: esse menino tem uma cara de santo, né? Mas só quem conhece, que convive, sabe. Então não é pela sua cara. Você é santo por causa de uma posição espiritual que foi conquistada por Jesus. Então não é você que fez por si só você se tornar santo, não. Então uma posição que Jesus conquistou para você de santo, e agora você é um santo por causa que Jesus conquistou esse lugar para você. Então você não precisa ter vergonha de falar que é santo. É assim que Deus chama a igreja. Pode ver o Novo Testamento, o tempo todo, quando ele vai se referir para a igreja, ele está falando do quê? Dos santos. Olha, os santos. Por quê? Porque essa santificação, ela é posicional, não tem nada a ver com você. Porém, existe uma outra santificação, e essa sim tem tudo a ver comigo e com você, que é a santificação progressiva. E essa santificação fala da dinâmica da nossa vida, como a gente vive aqui na terra, dizendo não para o pecado. Repete comigo a seguinte frase, fala assim: eu não sou um pecador tentando ser santo. Eu sou um santo que luto diariamente contra o pecado. É exatamente isso que a Bíblia está falando para mim e para você. Então você é um santo que vai lutar contra o pecado. Então o pecado, ele todos os dias vai aparecer. A música do Thales já dizia, né? E todo dia o pecado, todo dia vem as tentações, todo dia as propostas vêm, todo dia o pecado vem, mas eu sempre quis fazer isso. Me senti um regente agora da Assembleia de Deus. Oi? Não, quase. Eu vou treinar mais. Mas o que acontece? O pecado vem e você precisa dizer não.
Sabe qual que é a diferença nossa para os nossos antepassados? É que os nossos antepassados não tinham opção. Pecar era uma sina. Antes de Jesus, não tinha opção. Depois de Jesus, o pecado foi vencido. E agora você não peca mais por opção. Agora você peca porque você decide pecar. Você pode dizer não para o pecado. Você pode dizer não para a situação do pecado. Você tem esse poder sobre o pecado. Eu gosto muito de lembrar quando Deus falou para Caim. Lembra? Ele chamou para Caim para conversar e falou: Caim, por que seu semblante está assim, cara? Caim, olha, o pecado está batendo na tua porta, cara. Cabe a você dominá-lo. Você tem o poder de dominar o pecado. Você é que vai. Não adianta você depois vir: a carne é fraca, que é a desculpa dos crentes, né? A carne é fraca. Não, querido. Antes do pecado vem a tentação. E junto com a tentação vem uma coisinha chamada escape. Então a gente tem sim o poder de vencer o pecado, de dizer não para o pecado. Então é muito interessante, olhando para o texto de Tessalonicenses, que ele vai desafiar a gente. Vamos lá. Tessalonicenses 4:1, ele diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, já vos instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos que exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Então, você percebe que é progressivo? Porque eu vou crescer nisso. Nisso o que? O texto vai explicar para nós. Ele tá dizendo assim, ó: eu estou instruindo vocês acerca de como ter uma vida que agrada a Deus. É uma instrução. Como vocês vão agradar a Deus? E vocês, para aquela igreja, ele está dizendo: vocês já estão andando nessa verdade. Vocês já estão andando baseado nesse ensinamento. Agora eu quero que vocês cresçam nisso, que vocês progridam nisso. Versículo 2: pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então quem é que tem o dever de andar em santidade? O crente. Não adianta você sair lá fora, olhar o mundo lá fora e querer exigir santidade do mundo. Tem uns crentes que é maluco. Ele olha lá fora a pessoa com a roupa curta e fala: ai, olha as roupas que essas meninas usam. Ele olha o crente lá fora, as pessoas lá fora fumando narguilha, ele fica escandalizado. Essa juventude está tudo perdida usando narguile. Essa juventude. Querido, eles estão fazendo o que eles sabem fazer: pecar. Eles só estão fazendo o que eles sabem fazer, que você sabia muito bem antes. Então não tem nada de errado com eles estão certos. Como isso, pastor? Eles estão certinho. Eles estão fazendo aquilo que eles sabem fazer: pecar. Não adianta você olhar lá fora e ficar assustado. O assustador é quando um crente que conhece os mandamentos de Deus, que conhece a palavra de Deus, se comporta desse jeito. Aí é assustador. Caso contrário, está tudo certo. Então ele fala assim: pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Versículo 3: a vontade de Deus é que vocês sejam. É a vontade da igreja? É a vontade do pastor? É a vontade de Deus. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogma, não tem nada a ver com doutrina humana. Isso aqui é uma vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu ande em santificação, que eu ande em verdade nessa realidade espiritual, e que eu me abstenha. O que é se abster? É abrir mão, é renunciar por conta própria. É culto racional. Eu decido me afastar disso. Eu decido dizer não para isso. Eu decido me afastar disso, tirar isso da minha vida. Abstenham-se da imoralidade sexual. Continua. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Você tem controle, meu irmão. Cada um saiba controlar o próprio corpo. Como que eu desenvolvo isso, pastor? É vida com Deus. Aí o fruto do Espírito se manifesta, que é o domínio próprio. Você precisa mergulhar em Deus para você vencer você mesmo. Então, saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Por isso que a irmã, aqui a gente não tem regra para nada. Eu não tenho aqui para dizer para você como você tem que se vestir. Mas uma pessoa que é regenerada, ela olha para o espelho e ela sabe quando ela está se vestindo vulgar e não.
Ela mesmo sabe. Ela olha e fala assim: essa roupa não tá parecendo uma roupa de uma piriguete, não vou usar. Ela tem essa noção. Mas eu só posso cobrar esse posicionamento do regenerado. Aquele que não foi regenerado, ele vai continuar vivendo do jeito que ele acha que tem que viver. Continua, por favor. Não com paixão de desejo desenfreado. Alguém descontrolado, né? Como os pagãos. A Bíblia está fazendo uma comparação. Quem se comporta assim é quem é pagão, é quem não tem Deus, é quem não tem relacionamento com Deus. Como os pagãos que desconhecem a Deus. Quem desconhece a Deus está liberado, viver do jeito que quer. Aí, até que a palavra alcance essa pessoa, até que o evangelho alcance essa pessoa, aí sim o Espírito Santo vai trabalhar nessa vida. E aí essa pessoa vai se comportar de maneira diferente. Caso contrário, está tudo certo. Vai lá, versículo 6. Neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Ou seja, também não vai ter ninguém precisa ficar oprimindo ninguém. Só que uma coisa é fato, todo mundo tem que saber, não é o que eu faço, mas todo crente que é regenerado, ele se comporta, ele não faz para ser salvo, ele faz porque ele já é salvo. É diferente. Ele não faz, eu vou usar uma roupinha diferente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para me ser salvo. Não, isso não salva. Mas todo crente que já foi regenerado, ele tem um comportamento diferente porque ele é um salvo. E aí o salvo se comporta diferente. Continua, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para... Pronto, esse é o seu chamado. Pastor, estou em dúvida do meu chamado. Qual que é? Primeiro chamado, seja santo. É o chamado de Deus para a sua vida. Seja santo. A palavra de Deus diz em Filipenses 1:6. Por isso que eu falei santidade posicional e santidade progressiva. A posicional eu já sou, ninguém tira eu dessa posição. É assim que o mundo espiritual me enxerga, como um santo. A progressiva tem a ver comigo. E essa progressiva eu só consigo avançar nessa área se eu tiver o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo declara isso: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem aqui Jesus já começou uma boa obra? Amém? Se Jesus começou uma boa obra na sua vida, fica tranquilo, porque de vez em quando eu sei que você pisa no tomate. O pecado na vida do crente, ele é acidental. Ele não é um estilo de vida mais. O crente, ele não tem prazer no pecado, mas o crente peca ainda. Por quê? Porque ele não está pleno ainda, ele não está completo ainda. Então ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Mas ele não tem prazer no pecado, ele não se estaciona no pecado. Amém? Vamos voltar lá para Malaquias? Então, eu estou explicando o texto e fazendo a aplicação do Novo Testamento. Versículo de número 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Lembra que eles estavam cobrando justiça? E Deus está dizendo assim: eu vou vir para fazer justiça. Aí, mas é com vocês. A justiça não é lá fora que eu vou fazer. A justiça é no meio de vocês. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, que privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você acha que ele está falando isso aqui para quem, gente? Ele não está falando isso aqui para ímpio, ele está falando para crente. Ele está falando para o povo dele. Porque o povo dele, que se diz um povo dele, estava se comportando desse jeito. Estava envolvido com adultério, estava envolvido com juramento falso, estava envolvido com exploração de trabalhador, estava envolvido com opressão de órfão e viúva, estava privando os estrangeiros dos seus direitos e não tinha respeito pelo nome de Deus. Então o texto lá de 1 Pedro, põe para mim por favor, 1 Pedro 4,17, já dizia, quando ele fala eu vou vir até vocês com juízo, ele está falando exatamente qual é o princípio de Deus. Porque olha o que está escrito, pois chegou a hora de começar o julgamento. Por onde? Pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco,
Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então o julgamento vai começar conosco. E aqui não é o julgamento do grande trono branco, não. Pode ficar tranquilo. Mas a igreja vai ser cobrada por Deus. A igreja vai ser responsabilizada por Deus. Porque às vezes a gente tem o rótulo bonito, mas dentro a gente vive de uma aparência muito grande. E não é essa a vontade de Deus para a sua igreja. Vamos lá, versículo 6, por favor, de Malaquias. Quem tá entendendo a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. Para ajudar o pregador, porque o pregador precisa saber se você está entendendo. Tá bom? E ele continua: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E aqui está a magnitude desse texto. É muito bom saber que Deus não muda. É muito bom saber. O que isso implica, pastor? Saber que Deus não muda significa que os meus pecados, as minhas pisadas na bola, não vão alterar o comportamento de Deus a meu respeito. Então isso é muito bom. Porque se Deus fosse mudar toda vez que você errasse, imagina só se você pegasse Deus com a pá virada um dia. Imagina só, meu irmão. Poxa, hoje Deus não está muito bom, não. Eu vou ter que... lá em casa é assim, analogia, né? A minha esposa, quando ela está de TPM, aqui a pastora Simone, TPM. Aí toda mulher, ou pelo menos uma boa parte das mulheres, quando estão de TPM, o comportamento delas muda. Por quê? Porque os hormônios delas estão a milhão ali dentro e tal. E aí, a pastora Simone, de vez em quando chega a TPM, os meninos já olham para minha cara e falam assim. Aí eu faço. Então, é assim, ó, os passos lá em casa. Vai no banheiro, até fazer xixi sentado faz. Porque qualquer coisinha pode ser um risco muito grande. Tá percebendo? Gente, isso é sério. Então, a pastora Simone muda. Tem dia que ela tá um amor. Mas tem dia que eu posso tomar água assim, ó, do lado dela? Todo dia, não vai acontecer nada, mas o dia de TPM, se eu mudar, eu vi uns vídeos na internet, a mulher de TPM, o cara tossiu. Por que você está tossindo? Mas o cara sempre tossiu, mas na TPM não pode tossir. Então, glória a Deus que Deus não muda, Deus não altera. Porque se Deus mudasse de acordo com o seu pecado, coitado de você. E é isso que ele está dizendo para o povo dele. Sabe por que vocês não foram destruídos ainda? Não é porque vocês estão fazendo tudo certinho. Não é porque vocês são as belezinhas minhas. Não é porque vocês são bonitinhos. Vocês não foram destruídos ainda porque eu não mudo. Porque se eu mudasse, você estava frito. Se eu mudasse, você estava pego. Se eu mudasse, coitado de vocês. Então dá glória a Deus, porque Deus não muda. Que bom, né? Porque tem dia que você vai jogar bem com Deus. Tem dia que você vai se sentir cheio de justiça própria. Nossa, hoje fui no culto, senti a presença de Deus. Nossa, ajudei o cego a atravessar a rua, dei cesta básica para não sei o que. Você vai se sentir cheio de justiça própria. Mas vai ter dia que você vai sentir um zero à esquerda. Puxa, eu olhei para a menina na rua, aquela menina com a roupa curta, eu não aguentei, acabei dando uma olhada. Nossa, acabei de contar uma mentira pro meu chefe. Puxa, eu acabei de receber o troco a mais do supermercado, mas eu gostei porque eu fiquei para mim com a parte. Aquele dia você vai se sentir mal. E Deus vai só olhar assim lá do céu e falar assim: eu não mudo, senão tu estava pego. Graças a Deus, Deus não muda. Amém? E esse texto se confirma lá em Lamentações 3:22. Lamentações 3:22. Lamentações 3:22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos,
pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ela se faz nova toda manhã. É como se Deus acordasse. Deus não dorme, né? Mas é só um símbolo. É como se Deus acordasse assim, bem zen, sabe? Todo dia. Você aprontou. Eu lembro quando eu aprontava quando era garoto. Depois de grande eu apronto também, mas garoto eu aprontava mais. Aí o que acontece? Eu lembro que eu sabia que tinha aprontado e eu sabia que meu pai ia me pegar. Aí o que eu dava? Eu dava de João sem braço. Não sei se... Só quem já fez isso aqui sabe. Aí, por exemplo, nós estávamos na casa de uma visita, por exemplo. Eu aprontasse lá na visita. Aí eu entrava dentro do carro e fazia o quê? Quem já fez isso? Ó. Aí eu ficava pensando na minha cabeça. Dormindo aqui, ó, mas o cérebro funcionando aqui, ó. Tomara que ele pense que eu estou dormindo, me põe na cama e amanhã tá tudo bem. De vez em quando funcionava, mas de vez em quando ele sabia que eu estava dormindo. E pai é assim, pai tem que pegar na hora, porque se deixar para outro dia não pega. Esse pai que fica só falando assim, uma hora eu vou te pegar, menino, uma hora eu vou te pegar, menino, não pega nada. Na hora tem que pegar na hora. Passou raiva com o filho, já pega, já leva no banheiro e ó, já dá umas pomadas no bumbum. Então, Deus não muda, e é por isso que a gente não é consumido, e é isso que ele está falando para o seu povo. Vocês não são consumidos porque eu não mudo. Vamos lá, continua. Versículo 7 agora. A gente vai entrar agora na parte do princípio da generosidade, da liberalidade. É o texto mais pregado de Malaquias, foi esse aqui. E esse texto aqui foi o texto que queimou o filme de Malaquias, que rotularam Malaquias, e todo mundo pensa que Malaquias é um profeta de uma única mensagem. Qual que é a mensagem clássica de Malaquias? E ofertas. Todo mundo pensa que Malaquias esse é o único assunto. E esse texto que a gente vai ler agora vai explicar exatamente o que está acontecendo aqui no contexto, tá? Vamos lá. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Então Deus está dizendo assim, ó, vocês estão desviados. E não é de agora que vocês desviaram. Vocês desviaram faz tempo. Vocês desviaram dos meus decretos, da minha ordem, do meu mandamento, da minha vontade. Vocês se afastaram. Então vocês precisam se voltar para mim. Gente, a Bíblia toda mostra Deus fazendo isso com a gente. Deus sempre está convidando a gente a se voltar para Ele. Quando a gente se volta para Deus, Deus se volta para a gente. O que diz lá em Tiago? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então quando a gente chega a Deus, Deus chega para a gente. E Ele está dizendo exatamente isso, ó. Se vocês se voltarem para mim, eu me volto para vocês. Eu não tenho problema nenhum. É só que vocês têm que quebrar o orgulho de vocês. Vocês têm que se voltar para mim. E aí, a pior coisa que tem na vida é quando a gente não reconhece que a gente está longe de Deus. Em alguma área da nossa vida. Pior coisa que tem. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem. Não, já não vou na igreja, estou tudo certinho, não faço nada, cheio de justiça própria. E a gente acha que não tem necessidade de voltar para Deus. E é exatamente como esse povo estava se sentindo. Eles perguntam assim para Deus, como voltaremos? Eu nem sabia que a gente estava longe. Como que a gente vai se voltar para o Senhor? E aí Deus vai responder aqui no versículo 8. Vamos lá. Pode um homem roubar de Deus? Um homem pode roubar de Deus? Deus está trazendo a memória deles, como que eles, um dos aspectos que eles tinham se desviado. Vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse aspecto aqui esse versículo já foi usado para oprimir muita gente. Muita gente foi oprimida dentro da igreja por causa desse texto. Muita gente já foi subjugada por causa desse versículo da Bíblia. E isso, em vez de provocar uma relação de intimidade com Deus, sempre provocava uma relação de culpa. As pessoas se sentiam muito culpadas. Ai, eu não dou o dízimo, ai meu Deus, ai, eu estou roubando a Deus. Aí tinha pastor que conectava, pegava o texto de Malaquias e pegava outro texto do Novo Testamento dizendo assim, os ladrões não vão herdar o reino de Deus.
Aí a pessoa se sentia mais mal ainda. Ai, meu Deus, eu sou um ladrão, eu não estou dando meu dízimo. E ficava mal por causa desse texto da Bíblia. Só que eu não seria honesto com vocês se eu não ensinasse a Bíblia integralmente. Vamos por partes. O dízimo, ele é uma aplicação do Antigo Testamento e não do Novo. Muitos pastores não querem pregar isso. Por quê? Porque isso significa em baixa financeira na igreja. Porque se eu começar a pregar que você não precisa dar mais o dízimo, você vai ficar muito alegre com isso. Que legal, eu não sabia disso. Essa igreja é boa, viu? Essa igreja abençoada. Por quê? Porque não precisa dar o dízimo. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a prática do dízimo, ela era uma lei. Era uma imposição da lei. E quem não desse o dízimo no Antigo Testamento, de fato, entrava debaixo de uma maldição. Por quê? Porque fazia parte de uma lei de Deus. Uma lei que foi estabelecida para o povo judeu. Tem algum judeu aqui? Não, né? Então o judeu, ele precisa caminhar debaixo dessa lei. O judeu que não crê em Jesus, ele ainda vigora para ele a lei. Aí o que acontece? Quando a gente olha para a Bíblia, lá no Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, teve um dizimista lá chamado como Abraão. Esse Abraão deu o dízimo e ninguém falou para Abraão que ele tinha que dar dízimo. Não tinha um livro, não tinha um culto, não tinha um pastor, não tinha Moisés, não tinha nada, nem existia Moisés ainda. Só que Abraão, ele resolveu dar o dízimo. Por quê? Porque essa já era uma prática antiga até de outros povos. Os despojos da guerra, uma 10ª daqueles despojos, era dado para alguém maior, e ele deu para Melquisedeque. Então, eu dou o dízimo. Aí o Jacó segue o mesmo exemplo do pai, vai lá e dá o dízimo também. De Abraão até Moisés, passam-se 430 anos. Quando Moisés surge na história, aí o dízimo passa a ser um mandamento. Diga assim, mandamento. Então, de Moisés até Malaquias, mandamento. Quem não desse o dízimo, acontecia o quê? Vamos lá, versículo 9. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então isso de fato acontecia. A sonegação do dízimo na lei, ela, por consequência, colocava a pessoa debaixo de uma maldição. Porém, nós estamos vivendo em uma outra era agora. Nada que se faça no reino de Deus hoje pode ser imposto ou colocado sobre a forma da lei. Uma vez que a igreja tenta impor qualquer coisa com base na lei, essa igreja não considera o sacrifício de Cristo. Então não é correto impor baseado na lei. Por quê? Porque a lei já foi cumprida em Cristo. Então é assim, ó, Moisés, só para vocês entenderem, Moisés está aqui, ó, com a lei na mão. E a Bíblia fala que Moisés está sendo usado por Deus, conduzindo o povo na lei. Só que quando chega Cristo, é como se Moisés falasse assim, ó, Cristo, está aqui, cumpri a minha missão, acaba aqui. Agora é uma nova dispensação. E agora, quem está em Cristo não precisa mais de aio, como diz lá em Gálatas. Eu não preciso mais de um tutor. Aí você fala, ai pastor, que bom, essa religião tá boa demais, ficou confortável agora. Então, quer dizer então que agora era tudo que eu queria, não entregar mais dízimo na igreja. É isso então? Vamos por partes. Versículo 10, desculpa. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Então qual que era o propósito do dízimo, gente? O dízimo, ele era dado para os levitas. Lembra que eu falei? 12 tribos de Israel. Uma das tribos não era como as outras que trabalhavam secularmente. Elas viviam disso, serviam a Deus no templo em período integral.
Então todas as outras 11 tribos tinham que recolher os dízimos e trazer para o templo, para manutenção do templo. O que era essa manutenção? Essa manutenção implicava em pagar o salário dos levitas, porque todo levita tinha família, tinha esposa, tinha filho, mas eles eram remunerados para cuidar do templo. O que mais? Comprar lenha para o holocausto, tudo que envolvia a parte litúrgica do templo, o dízimo era usado para isso. Aí eu te pergunto hoje, a casa de Deus ainda precisa de manutenção? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então o propósito ainda continua. O propósito do quê? De manutenção do templo. Só que essa manutenção não é mais agora uma imposição da lei. Se você não der, tu está enrolado. Se você não der, a mão de Deus vai pesar na tua vida. Se você não der, você vai para o inferno. Se você não der, essa mensagem é agressiva demais e ela é antibíblica. Então qual que é a proposta do Evangelho no Novo Testamento? A proposta do Evangelho do Novo Testamento é ensinar você a contribuir olhando em 3 aspectos. Eu queria compartilhar rapidinho isso com você. Primeiro aspecto é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Isso é Novo Testamento. Como que Deus quer que você participe? Deus isentou você. Lembra que eu falei? Na lei tinha imposição. A lei era, o vigor da lei era assim, ó, olho por olho, dente por dente. A lei era assim. Tomou, levou. Isso é lei. Na graça, não, na graça você precisa ser fluido. Precisa fluir de dentro de você com um coração voluntário, com um sentimento de gratidão. E esse texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7, Mar. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com. Então seria muito confortável para mim oprimir você aqui hoje, pegar essa mensagem e começar a te oprimir aqui, dizendo: olha gente, sua vida não está indo para frente porque você não está dando dízimo. Olha, se você não der na igreja, você vai dar na farmácia. Quem já viu gente falar isso? Ó, se não der na igreja, se prepara, o farmacêutico está sorrindo para você lá para pegar o seu dízimo. Olha, se você não der o dízimo na igreja, depois não reclama se você bater o carro aí fora. Ó, se você não der o dízimo, depois não reclama se você comprar uma roupa nova, passar num prego e rasgar a roupa. Eu podia usar aqui vários argumentos para oprimir você. Só que de forma neotestamentária, o princípio se aplica aqui. Qual que é o princípio? Primeiro, ninguém deve fazer por obrigação. Por quê? Porque uma coisa feita por obrigação, Deus não vai receber. Deus não quer que você faça por obrigação, como um sentimento de dívida. Não. Deus, Ele se alegra e ama quem dá com alegria. Então existe o primeiro princípio, é o princípio primeiro do voluntariado e da alegria. Eu dou voluntariamente e dou com alegria. Eu não sou pressionado a dar. Eu não estou aqui pressionado a participar da contribuição no templo. Não, eu dou com alegria porque me faz bem doar, me faz bem distribuir, me faz bem ver a obra de Deus avançar, me faz bem essa igreja, me faz bem vir aqui se alimentar da palavra de Deus, me faz bem. E eu dou mesmo com alegria, dou mesmo. Segundo princípio, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Segundo princípio é: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ou seja, Deus, quando Ele me abençoa, tem um propósito, o dinheiro na minha mão. Qual que é o propósito do dinheiro? Para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Por isso que eu brinquei aqui: paga um lanche para alguém, você vai ver. Olha, vença você mesmo, vença a avareza. Vença a avareza do seu coração. Então, o segundo princípio é um princípio chamado generosidade. Seja liberal, seja voluntário, seja desprendido, seja alguém que tem coragem de chegar e abençoar mesmo.
Não fique preso a essas coisas. E o terceiro princípio é o princípio, 1 Coríntios agora, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Terceiro princípio é o princípio da proporcionalidade. E esse é o mais fundamental. Por quê? Porque R$10 para alguma pessoa aqui hoje pode ser muito. E não é eu que vou medir isso. R$10 pode representar muito para você, porque só você sabe quão difícil é para você ganhar R$10. Um jovem, dependendo, enfim. Mas R$10 para outros significa nada. Então a minha oferta tem que ser na proporcionalidade. Poxa, Deus tem me abençoado tanto, passa tanto dinheiro pela minha mão. Poxa, Deus é tão bom, eu faço negócios, eu vendo, eu estou prosperando. Eu vou lá e eu consigo comprar uma pizza de R$200, eu consigo comprar uma TV de 70 polegadas. Está dando tão certo as coisas para mim. Então não é compatível chegar lá na igreja e tacar 2 moedinhas igual a viúva. Apesar de eu poder fazer isso, mas não é compatível. Então esse texto aqui fala assim, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Qual que é o primeiro dia da semana para nós? Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Que dia que é hoje? Domingo. Separe uma quantia de acordo com o quê? Com o meu rendimento. Proporção, de acordo com o que eu estou ganhando. Então, se eu estou ganhando bem, eu posso fazer uma oferta generosa. Se eu estou ganhando menos, a proporção da minha oferta. E ninguém tem nada a ver com isso. Não é pastor que vai medir, não é a igreja que vai medir, não é ninguém aqui que vai julgar você. Mas você mesmo precisa olhar para dentro de você e saber se você está sendo generoso com proporcionalidade. Isso é muito importante. E por fim, existe uma coisa que todo mundo precisa saber. Esse assunto de dinheiro dentro da igreja é um assunto que causa um pouco de desconforto em muita gente. Eu não gosto quando chega aquela hora da oferta no culto. Eu não gosto. Lá vai pedir dinheiro. Lá vai pedir dinheiro. Na verdade, querido, o problema não está em pedir o dinheiro. O problema está no seu coração. Porque você está sendo governado por uma entidade que a Bíblia chama de Mamon. Você pode até não admitir, pode até não concordar, mas isso é um fato. O Mamon está governando a sua vida. E então toda vez que toca no assunto que vai tirar, que vai mexer no teu bolso, a pessoa falta quase ficar endemoniada. É verdade. Porque vai mexer. Não, ninguém vai mexer no meu bolso, ninguém vai tirar o que eu tenho, ninguém vai tirar o que eu tenho. Fica tranquilo, querido, você não é obrigado a fazer nada. Mas eu estou te orientando e estou te instruindo para que você saiba quem é que está sendo o Deus do teu coração. E a Bíblia chama, põe para mim por favor, Mar. A Bíblia chama Colossenses 3,5. Colossenses 3,5. Avareza de idolatria. Dinheiro é problema? Não. A Bíblia em nenhum momento vai chamar dinheiro de problema. Mas a Bíblia vai falar que tem uma coisa antes da palavra dinheiro que é problema. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quando eu amo demais o dinheiro, eu não permito ser generoso, eu não permito doar. Eu sou um sanguessuga, eu só gosto de tirar. Mas eu não gosto de fluir. Então que Deus nos livre disso. Eu não estou sendo agressivo com você de maneira nenhuma. Não estou pensando em ninguém específico, nada disso. Eu só estou pregando a Bíblia para você, de acordo com esse texto aqui, para que você compreenda essas verdades. E se você identifica isso em você, faça uma oração para Deus hoje. Fala: Deus, primeira coisa, Deus, eu sou um avarento, eu quero admitir. Deus, eu tenho um apego tão grande no dinheiro, mas o Senhor me ajuda, eu preciso me libertar disso, isso não faz bem para mim. E eu não estou falando só com a igreja não, gente. Não tem coragem de pagar nada para ninguém, não tem coragem de dar nada para ninguém, não tem coragem de... Até a mulher em casa sofre na mão do cidadão. Tão avarento que é. Alguém disse assim, que se colocar uma nota de 100, jogar o cara na piscina, a nota sai sequinha. Sangue e fogo. Amém ou não amém? Tô acabando, gente. Tá doendo? Tá bom, que bom.
Vamos lá, vamos virar o assunto, que esse aí já deu. Versículo 13 agora de Malaquias. Vamos lá para o 13. É a exposição da Bíblia, gente. Por isso que a exposição bíblica é essa, não tem combinado, é o que está no texto. Malaquias 3:13. Vocês têm dito palavras duras. Olha o que Deus está dizendo aqui. Vocês têm falado palavras duras. E quais são as palavras duras que esse povo estava dizendo contra Deus? Porque assim, Deus e o Espírito Santo é uma pessoa, amém ou não amém? É uma pessoa. E ele é uma pessoa, então ele também se ressente. A gente tem o poder de entristecer a Deus. A Bíblia ensina isso. Isso é uma doutrina bíblica. Nós temos o poder de entristecer a Deus. Como que a gente entristece a Deus? A gente entristece a Deus com o que a gente fala e como a gente age. Então nós temos o poder de entristecer a Deus. E Deus está triste aqui. Ele está falando, vocês estão falando palavras duras contra mim. As palavras que vocês estão falando contra mim são palavras duras. E aí eles perguntam, ainda assim pergunta, o que a gente está falando? O que é que a gente está falando, Deus? E aí Deus vai responder, vamos lá. 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. É inútil vir na igreja. Não vejo vantagem. Estou vindo na igreja. Teve uma pessoa que falou para mim, que teve um cara que falou assim, eu começo a ir na igreja e as coisas pioram. Não estou vendo vantagem nisso. Porque a motivação dele está errada. Se você vem na igreja para ter vantagem, está no lugar errado. O evangelho não é vantagem, o evangelho é desvantagem. O evangelho é perder, não é ganhar. O evangelho é prejuízo, não é lucro. O evangelho é dar a face quando alguém te bater. O evangelho é andar a segunda milha. Isso é evangelho, prejuízo. Mas pastor, que é isso? Essa mensagem não é nem um pouco empolgante. Como é que você está falando que é prejuízo, pastor? Eu achei que hoje eu ia sair com a chave da vitória. Estava numa expectativa que hoje o Senhor ia liberar a chave da vitória na minha vida. Não, querido. Tem gente até que vem, pastor, já trouxe até o chaveirinho para colocar a chave. É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que a gente ganha lá, fazer oração, ficar se lamentando para Deus, chorando? O que a gente ganha? Que prejuízo! E Deus está vendo tudo isso, e Deus está irado com isso. Vocês estão falando palavras duras demais contra mim. Sabe por que essas pessoas falam isso? E tem mais pessoas no século 21 que falam isso? Porque eles nivelam Deus por baixo. Ele nivela a Deus por aquilo que acontece aqui na nossa vida terrena. Quando você começar a nivelar Deus, um olhar na vida terrena, você vai se sentir prejudicado mesmo. Mas o nosso foco precisa estar na eternidade. Nós precisamos olhar para a eternidade, porque é lá que está a nossa recompensa. Não é aqui, não adianta. Se alguém diz para você, mentiu, te iludiu, te enganou. Eu sei que é muito gostoso quando a gente tem alguns sucessos aqui nessa vida. É muito bom. Lógico que é gostoso ser bem sucedido quando você tem uma promoção, quando você faz uma boa venda, quando você compra a sua casa, quando você troca um aparelho eletrônico na sua casa, quando você compra um carro. É muito gostoso isso, mas isso não traduz o reino de Deus. Não traduz o reino de Deus. Então as pessoas começam a nivelar Deus por baixo, e aí elas fazem essas perguntas. Não está valendo a pena. Porque ele achou que tem que ganhar. Eu venho para o evangelho e a minha vida tem que ganhar. Se eu perder, não faz sentido, tem que ganhar. Mas às vezes você vai vir para Jesus para perder. Às vezes você vai ter que vir para sofrer o dano. Vai acontecer. Imagina se os nossos irmãos da igreja perseguida, de outros países, que não tem tanta mordomia quanto nós aqui do Sudeste, pensasse assim de Deus. Nossa, que vantagem que tem servir a Deus. A gente está aqui na Coreia do Norte com esse Shin Shin Chon aí. Como é que é o nome do cara aí? Como é que é o nome do cara? Kim Jong-un. Esse Kim Jong-un aí perseguindo a gente tem que se esconder para fazer culto. Que inútil. Imagina se eles pensassem assim. Vamos lá, versículo 15. Estou acabando, gente. Versículo 15.
Por isso, agora consideramos felizes. Olha o que eles estão falando entre eles. Felizes são os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. E Deus está ouvindo tudo isso. Eles estão comentando entre eles, falam assim: você vê lá o cara lá, nem na igreja vem, eu estou andando a pé, o cara passa de carro aí. É assim. Você vê aí, ó, que coisa. Eu venho na igreja, dou dízimo, dou oferta, faço isso, faço aquilo, e o cara passa com a Evoque no som, com funk pesadão na minha frente. Tem alguma coisa errada, Deus, o senhor não está vendo isso? Se você nivelar Deus por baixo, você vai ficar frustrado. Se você nivelar Deus pelas coisas terrenas, tudo que o ímpio tem nessa terra, está nessa terra. É só o que ele tem. O céu do ímpio é essa terra aqui. Então eles vão viver de forma ímpia, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de um monte de coisa. É isso que eles têm. Você não. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. E se você olhar para essa promessa, você nunca vai medir Deus por baixo. Nunca. Teve um salmista, Salmo 73, por favor. Salmo 73. Olha o que o salmista falou. E não é pecado se sentir assim não, tá? Eu estava hoje conversando com meu filho Samuel, e ele falou: pai, eu me senti assim já me senti assim, porque às vezes você olha, parece que, sabe, parece que não está ornando, porque a gente acha que assim, a gente serve a Deus e Deus tem a obrigação de fazer tudo pra gente. Afinal nós somos servos dele. Poxa, a gente serve o Todo-Poderoso, o dono do ouro, o dono da prata, tem tudo. E aí a gente não consegue as coisas que a gente quer, dá uma impressão que, aí você fala: pô, o outro ali é satanista, declarado, o outro zomba de Deus, e ele vai para frente. A minha vida não vai na mesma velocidade que a dele. Por quê? E esse salmista, ele passou por esse constrangimento. Salmo 73, versículo 1 diz assim, ó: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ou seja, ele está admitindo, eu sei. Só que olha a experiência dele, versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Eu quase tropecei, por pouco eu não escorreguei, faltou um pouquinho só. Por que aconteceu isso com esse salmista? Versículo 3 explica o que aconteceu com ele. Pois eu tive inveja de quem? Dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Comecei a olhar para eles e eu comecei a tirar o meu foco, eu comecei a nivelar Deus por baixo. Interessante é que a mesma palavra que está usada aqui, arrogantes, é usada lá em Malaquias. Volta lá para mim, Malaquias de novo, por favor. Versículo 15. Por isso agora consideramos felizes quem? Os arrogantes. É eles que estão certos, é eles que estão na vantagem, é a vida deles que está indo para frente, é eles que estão ganhando, é eles que estão tendo mais resultado que eu. Então quando você começa a nivelar Deus por baixo, realmente desanima. Não consigo ir mais a Deus não. Aí, e ainda, além de tudo, ele tem que dar dízimo na igreja, tem que dar oferta na igreja. Não, isso aí essa conta não está fechando. Não nivele Deus por baixo. Não meça Deus pelas essas coisas terrenas. Isso é uma revelação que tem que cair no teu coração, meu irmão. Você é espiritual, amém ou não amém? Você é espiritual, você tem o Espírito Santo. Põe para mim, por favor, 1 Coríntios 2,14. Quem tem o Espírito Santo tem um olhar diferente. Só pode enxergar dessa forma quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não consegue. Olha aqui, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque não faz sentido. Elas parecem o quê? Pois lhes são loucura. Na igreja a gente não pode namorar, não pode fazer sexo, não pode. E lá fora o pessoal pinta e borda e tudo, e eu não posso fazer. Por que isso? Não, isso aí é desvantagem. Agora fica falando que eu não posso. Tem um tal de até de romance real nessa igreja aqui, que nem um beijinho não pode dar. Eles estão ensinando aí. Não, eu quero é beijar. Parece loucura. Por quê?
pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Só quem tem o Espírito Santo discerne, consegue olhar para esse mundo e não se sentir seduzido por ele. Por quê? Porque a glória que há de ser revelada para nós é muito maior do que isso. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem muito menos chegou no coração do homem. Tem gente que pega esse texto aqui e traduz para coisa terrena. Pior burrice que tem. Olha, eu eis que te digo, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem muito menos chegou no coração do homem o carro que ele tem preparado para ti. Aí o cara já pensa logo no... Como é que é o nome daquele carro lá do Elon Musk lá? Tesla. Não, que ele está falando do céu. Essa mensagem é do céu. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem se percebeu, nem chegou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aquele que ama Ele. É lá que tem que estar os nossos olhos. Versículo 15, Mar, vamos continuar. 15, desse aqui. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que é a mente de Cristo? Tem gente que acha que é o cérebro. Não, a mente de Cristo é o Espírito Santo. Não é Ele que sonda Deus por dentro? Então nós temos a mente de Cristo. Nós não caminhamos pelo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. A nossa vida não está fundamentada naquilo que é aparente, mas naquilo que é eterno. E para a gente concluir, porque vocês não são de ferro, 5 minutinhos eu termino esse culto. Vamos lá, versículo 16. Fica de pé para você pensar que está acabando, vai. Esse nós vamos fazer em pé. Vamos lá, não, agora vai lá para Malaquias 3,16. O louvor já pode subir aqui. Olha que forte isso, gente. Primeiro a gente falou que tinha um grupo conversando. O que o grupo estava conversando? É inútil servir a Deus. Os arrogantes é que ganha. Quem serve quem é que está indo na igreja está perdendo tempo. Mas quem não vai está ganhando. Olha só. Mas porém tinha um outro grupo. E esse grupo você faz parte dele. E a Bíblia fala que esse grupo, depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. Conversa uns com os outros aí. Faz uma simulação de conversar uns com os outros aí. Isso. Pergunta aí que hora que é. Faz alguma coisa só para simular. Gente, quem teme a Deus tem que conversar com quem teme a Deus. Você não pode emprestar seu ouvido para quem não enxerga as coisas espirituais. Você não pode ficar deixando quem não é espiritual influenciar você. Quem teme a Deus, conversa com quem teme a Deus. Olha lá. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. Conversar com você, cara. O céu é para onde eu quero ir. O céu é para lá que eu vou. Você está com vontade de ir pro céu? Tá. Não senti firmeza, não sei. Tá? Não agora. Não, agora pode ser. Vamos. Gente, é muito lindo isso. Conversavam uns com os outros. E o que eles conversaram? Vamos ver o papo que eles estavam batendo. E o Senhor ouviu com atenção. Deus escuta com atenção a conversa de quem teme a Ele. Foi escrito um livro com um memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Querido, aqui você pode ser um anônimo, mas no céu você tem nome. Aqui você pode ser um anônimo, mas no céu você é conhecido. Versículo 17.
Olha o que Deus fala. Isso aqui é, meu, na hora que eu leio essa passagem aqui, dá uma vontade de dar uma labareda de língua estranha aqui. Se sair, me perdoa, irmão, porque eu sou pentecostal, estou me segurando aqui. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Mas a cereja do bolo está no 18. Versículo 18, cerejinha do bolo. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não o servem. Vai chegar uma hora que essa diferença vai aparecer, meu irmão. Eles não têm o que você tem. Deixa eu falar, não quero te consolar não, até declaro na tua vida que você prospere, que você tenha uma vida agradável na sua peregrinação terrena. Mas eu quero só te deixar consolado nessa noite. Talvez você nunca ande em um carro zero. Talvez você nunca tenha sua casa própria. Talvez você nunca tenha um salário que você sonhou em ter. Talvez você nunca tenha a conta no banco como você gostaria. Mas uma coisa eu posso dizer para você: você já tem tudo porque você tem Deus. Eles serão para mim um tesouro pessoal. Nós já temos tudo que nós precisamos. Eu sei que talvez você tenha sonhos, talvez você está visualizando coisas, e eu desejo que aconteça na tua vida. Mas se você nivelar Deus por isso, se essas coisas não acontecerem, você vai ficar com esse sentimento. Grave isso no teu coração. Vai chegar um dia que essa diferença vai aparecer, e você vai poder cantar aquela canção: valeu a pena. Já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Lembra dessa canção? Vale a pena servir a Deus, querido. Vale a pena você gastar a sua vida para Deus. Quem quiser encontrar a sua vida vai perder, mas quem perder vai achar. Quem estiver procurando conforto na vida terrena, pode ser que encontre a vida da terra, mas perca a vida eterna. Vai valer a pena. Essa é a expectativa do nosso coração. A parte mais dura dessa mensagem é o que diz aqui em Mateus, no capítulo 25 e no versículo 31. Porque para essa diferença aparecer, todo olho vai ver